Muito bem, depois da apresentação do estudo sobre o abandono na Universidade de Évora e também da apresentação da Sra. Professora Elisa relativamente às medidas que estão neste momento a ser equacionadas e a ser pensadas, nós temos uma enorme responsabilidade, não é? A partir de agora, todos nós, de intervir agora que conhecemos o problema em toda a sua extensão. E sabemos exatamente quais são as principais causas, os fatores determinantes, os momentos, as tomadas de decisão e também temos a consciência de que só em conjunto, só todos nós trabalhando exatamente com o mesmo objetivo e para o mesmo fim, poderemos vir a minimizar os riscos de abandono na universidade. Eu passaria a palavra agora para a assistência, para ouvir também os vossos contributos. As senhoras professoras Rosalina e professora Elisa também estão aqui inteiramente disponíveis para também responder, mas acima de tudo estamos aqui também para escutar aquilo que têm para nos dizer. Professor Morato. Boa tarde a todos, muito obrigado e desde já dou os parabéns a toda a equipa que fiz o estudo. Foi um trabalho detalhado. Eu não vou entrar nos pormenores, tenho questões muito gerais sobre o estudo. Também eu vou dar os parabéns à colega Elisa, porque alguns assuntos foram postos e soluções, eu concordo, e vou dizer já isso, dar a minha opinião sobre este assunto que também preocupou a Universidade durante muitos anos. Então, os parabéns à senhora vice-reitora, que iniciou este trabalho. Portanto, o contexto fora da universidade, o contexto em Portugal, e acho que em qualquer país, mas aqui em Portugal em particular, é que a educação, a formação, os nossos fios é a matéria-prima. É matéria-prima, se nós compararmos com país que tem petróleo, que tem ouro, que tem outras coisas, nós não temos aqui. E o financiamento é importante, apesar de no relatório apontar outras razões, mas uma razão fundamental é a parte económica. E isto não podemos fugir a isso. Eu, como diretor de escola, eu tenho verbas, a universidade tem um orçamento e não sabemos como funcionamos. Funcionamos no limite. Mesmo no limite, com o orçamento do Estado, funcionamos no limite. Toda a gente sabe isso, e todas as universidades. Portanto, eu penso que uma primeira ajuda deveria vir do próprio Estado, do próprio Governo. Ou seja, um financiamento adequado, proporcional ao que nós fazemos. O que nós fazemos na universidade e o que nós transmitimos. O que foi dito no início pelo presidente da Academia, do estudante, e com toda a razão, penso eu tenho uma filha também que está a estudar, então sou pai, sou diretor de escola, sou professor e penso que há muitos anos também faço uma investigação e nós sabemos como é financiada a investigação, como é financiado o ensino. Não podemos culpar a gestão, ou seja, este problema é universitário, não é. Eu acho que não é o problema da universidade. Pronto, obviamente que nós vamos resolver e acho muito bem que este estudo foi feito. Por isso, a minha questão vai ao grupo de trabalho é se porque é um trabalho excelente, muito meticuloso, muito detalhado, científico, mas falta uma coisa, é uma comparação. E a minha questão é se existe um trabalho em Portugal, ou se este é único, se existe este trabalho em Europa, ou então se é único, foi comparado, não foi comparado, a metodologia em particular, se a metodologia foi comparada ou não foi, os dados são os dados que cada universidade tem, mas os resultados, e em particular as medidas, são as mesmas, ou não. Portanto, eu
esta é a minha dúvida, eu gostaria que seja esclarecida. A monitorização, que foi falada agora, acho que é excelente. E a mudança, também, que foi dito no último slide, a mudança, nós devemos mudar, é verdade, devemos mudar. Devemos mudar e sensibilizar os serviços todos e os docentes. É verdade que, o que acabo de dizer, temos que focar mais no ensino. E não é por isso que podemos deixar cair a investigação, mas devemos focar mais no ensino e na qualidade do ensino. Ou seja, o que estou a dizer também é que tudo é necessário para melhorar e apoiar os alunos. E os alunos é o que temos mais importante. Hoje de manhã estava numa reunião, noutro sítio, onde falei disto, que os alunos são importantes. E temos de tratar bem os alunos, muito bem os alunos. Temos de tratar bem. E é verdade que na universidade não são tratados sempre bem. E eu sei, tenho alguma experiência, já fiz, ou seja, há estudos que não são bem tratados em alguns serviços da universidade. E não são tratados por docente também, estão mal tratados por docente. E nós devemos mudar. Temos que mudar. Ou seja, há um conjunto de medidas que têm que ser tomadas. Portanto, por isso, a minha única pergunta, de forma muito geral, é se existe estudo e se há uma comparação que é possível fazer. Obrigado. Vamos recolher mais alguns contributos e depois então passamos para as respostas, está bem? Sr. Professor João Guerreiro. Sim, muito obrigado. Bom, eu queria fazer um primeiro comentário elogioso no sentido do estudo que foi feito, sublinhando os aspectos importantes que estão enfim, referidos no estudo, dizendo também que foi a primeira vez que eu tive contacto, enfim, julgo que todos nós, tirando a equipa que esteve responsabilizada pelo estudo, tomámos contacto agora com o estudo e, portanto, há, digamos, matéria de reflexão aqui muito importante para intervenções futuras. De qualquer maneira, isto não é que me desobrigue de fazer uma intervenção, eu tenho aqui 2 ou 3 tópicos que gostava de colocar. O primeiro tem a ver com esta iniciativa da Universidade de Évora, que está de acordo com o seu lema, honesto estudo, com longa experiência e misturado, que o poeta, enfim, emprestou à Universidade e, portanto, julgo que isto é um elemento interessante da atividade da Universidade, que publicamente revela muito do seu interior e revela aspectos que não são, que são positivos, outros que são menos positivos e outros, eventualmente, que são, enfim, que têm que ser alterados e que são eventualmente negativos. Eu gostava também, como primeiro aspecto, de dizer que, na sequência aqui do Sr. Diretor da Escola de Tecnologia, que não há soluções também, a Universidade não tem soluções exclusivas para resolver este problema. A Universidade não é um elemento isolado na sociedade e, portanto, há aqui um conjunto um enquadramento, se quiserem, social, que muitas vezes impede e dificulta as soluções que nós possamos esboçar para este assunto. Claro que nós também não podemos fechar-nos e dizer isto é um problema da sociedade, nós não temos nada a ver com isso, ou é muito difícil resolver, nós temos é que dentro daquilo que é a nossa campo de manobra, identificar aspectos que possam estar na nossa margem de atuação e intervir aí. E, portanto, eu julgo que há bastantes independentemente da universidade e das universidades, poderem ter aqui um papel junto de outras universidades e junto às autoridades ministeriais e académicas, no sentido de criar um ambiente propício à entrada na universidade, propício à valorização de jovens, propício à manutenção dos jovens nas estruturas de ensino superior, porque nos últimos anos, como todos sabemos, tem havido provavelmente um ambiente, enfim, de esquecimento deste processo, enfim, não vale a pena citar os incentivos à imigração e outros que não criaram dinâmicas que todos nós temos que criar, independentemente do local onde estamos a desenvolver a nossa atividade. Eu gostei daquelas 4 itens que foram apresentados, o apoiar, o esclarecer, o informar e o aconselhar. Eu juntaria um 5º item, ou por outra, não junto, porque na realidade algumas das sugestões que estão no documento, pelo menos no resumo,
já refletem um pouco isto, que é a forma de integrar os estudantes nas atividades da universidade. Há um dos itens explicitamente sobre isso, mas nós, quer dizer, andamos a distinguir o que é ensino e investigação e o que é extensão, e nós temos uma grande capacidade para integrar os estudantes em todas estas iniciativas, ou com pequenas bolsas de trabalhos de apoio à investigação, ou como ajudantes das aulas práticas, ou como iniciativas de extensão em que os estudantes possam estar integrados e que são relativamente abertos, enfim, dada a generosidade desse segmento etário. E, portanto, há muitas iniciativas que a própria Universidade pode tomar e que levam a uma integração, e o meu quinto item seria integração, mas, enfim, integrar, mas na realidade está explícito nos outros 4 e que podiam ser importantes nesta questão. Eu gostava, finalmente, de fazer aqui uma apreciação, porque, ainda que esteja referido nas conclusões, há aqui um elemento que ficou mais ou menos explícito ao longo da apresentação e que me causa, eu não queria ser politicamente incorreto, mas tenho que abordar esse tema, que tem a ver com a função dos docentes e dos professores dentro da comunidade académica. É um elemento central e, portanto, enfim, nós assistimos. Admito que o ambiente não seja propício a isso. A própria reforma de Bolonha, que criou um quadro dizendo que os estudantes eram autossuficientes e que deviam ser autossuficientes e que, portanto, tinham que ter muitas das atividades que os docentes até esse momento desempenhavam, teriam que ser transferidos para os estudantes e os estudantes teriam que ter autonomia. Enfim, situação que nós sabemos que na nossa sociedade isso não existe, na nossa sociedade portuguesa isso não existe, ou não existe com tanta expressão como existe em outras sociedades, em que, ao fim de 17 anos, 18 anos, os jovens saem de casa e, enfim, e procuram a sua vida, têm outra vida completamente autónoma da família. Não é isso que se passa em Portugal e, portanto, a aplicação sem reflexão do processo de Bolonha levou muitos de nós, sobretudo os docentes, que a tendência é que isto, enfim, já não haveria necessidade de intervenção, porque agora o ónus, digamos, da aprendizagem estava do lado dos estudantes. Isso não é verdade. E, portanto, acho que muitos de nós se aliviaram as tarefas dos docentes. Nós conhecemos que há universidades em que há docentes que apenas vão à segunda-feira e à terça-feira, e, portanto, o setor de acompanhamento, a função de acompanhamento dos estudantes é fundamental e tem que ser da parte dos professores. Naturalmente que o estudo indica dá algumas pistas no sentido de questões operacionais, de intervenção dos serviços, intervenção de aplicações informáticas que podem desmaterializar um pouco a relação do estudante com a universidade, mas a função dos professores aqui é essencial. E os professores têm que ter, não só os diretores de curso, naturalmente é a primeira linha, mas todos os professores devem ter os seus tempos de tutoria, devem acompanhar os estudantes, devem perceber o que se passa, devem criar a tal cidadela, no sentido de comunidade, julgo eu que é esse o sentido que lhe dá, criar um espírito de comunidade dentro da universidade, de forma a que os estudantes se sintam integrados nessa comunidade, se sintam úteis, porque fazem pequenos trabalhos associados às funções de ensino, às funções de investigação, às funções de gestão, e, portanto, eu julgo que, não direi que se devia fazer um estudo sobre o abandono da função docente, mas devia-se fazer um estudo sobre a reativação da função docente, de forma a inverter um pouco o espírito que graça um bocado pela universidade e que nós sabemos que tem justificações, sabemos que, digamos que, até do ponto de vista financeiro, o que tem acontecido relativamente aos professores leva a situações destas, mas eu julgo que é central, os serviços também, toda a comunidade também, mas é central que os professores tenham aqui um papel central no enquadramento dos estudantes, na dinamização dos estudantes, na procura de atividades que possam incorporar os estudantes. Se isto acontecer e se os estudantes passarem a ser um elemento integrado da comunidade, provavelmente nós não necessitaríamos dos serviços de psicologia e, portanto, digamos que entraríamos num ambiente de perfeita harmonia e de perfeita integração. E, portanto, eu julgo que nós próprios, e falo também pela minha universidade, nós próprios tínhamos que fazer uma avaliação, tínhamos que alterar a nossa cultura, no fim e ao cabo, a nossa cultura de intervenção na universidade, de forma a que pudéssemos assumir outro papel, os professores, assumir outro papel nesta função, porque a juventude que entra é frágil.
não é como outros países e, portanto, nós temos que ter aqui um papel um pouco mais de tutoria mais interventiva do que nos outros países. Depois há certos aspectos pontuais que eu julgo que, quer dizer, gostava mais de levantar esta questão, ainda que politicamente incorreta perante uma Assembleia de Professores, mas julgo que eu devia fazer, porque muitas das questões que estão ali, que estão no estudo, refletem justamente um certo afastamento do corpo docente e uma certa responsabilidade que nós temos que assumir e que nós temos que exercer no âmbito da comunidade académica. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Professor. Eu passo agora a palavra ao Sr. Professor João de Oliveira Batista, Subdiretor-Geral da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência. Muito obrigado. Pela apresentação. Gostava de uma apresentação muito interessante e o vídeo. Parabéns pelo estudo também muito interessante e que vai muito para além do que nós conseguimos fazer na Direção-Geral de Estatísticas, porque nós, apesar de termos dados de todas as universidades, só conseguimos fazer a parte quantitativa, quero dizer, não conseguimos depois chegar às pessoas, perguntar-lhes coisas, estar no terreno para depois fazer o follow-up das razões e o que é que acontece e o que é que não acontece para eles abandonarem. E depois a minha questão era uma questão um bocadinho mais técnica, mas também muito fácil, que era, há aí uma variável que mencionou, que tem com certeza na universidade, mas depois não apareceu no estudo, que era a nota de ingresso no ensino superior. Nós, a nível nacional, foi uma das coisas que nós fizemos um estudo recente há pouco tempo sobre o abandono no ensino superior, em tentar aferir o impacto das dificuldades económicas, das dificuldades escolares e de outros tipos de dificuldades. E uma das coisas que me impressionou foi a escala do impacto que a nota de ingresso tem no abandono dos alunos das licenciaturas. Portanto, os alunos que entram com 10, por exemplo, à volta de 40%, passado um ano, já abandonou. Os alunos que entram com 11, 23%, passado um ano, abandonou. Depois vai decrescendo. Quem entra com 15, já só 6% abandonou passado um ano. A nível nacional, nas licenciaturas de ensino público. Portanto, tem um grande impacto aqui a nota de ingresso. E sugere que as dificuldades escolares também têm um grande impacto, além das dificuldades económicas e outros tipos de dificuldades, que as dificuldades escolares também têm um grande impacto. E isto, por um lado, isto não deixa de ser uma oportunidade para as universidades, porque as dificuldades económicas, a crise mundial, e quando não há dinheiro, e é mais difícil atacar por essa frente, não é? As dificuldades escolares também é difícil atacar, claro, mas os alunos, quando entram no ensino superior, eles normalmente sofrem sempre um grande choque ao passar do secundário para o ensino superior, um choque académico, não é? Porque são métodos diferentes, a avaliação é feita de forma diferente, etc. E portanto, talvez haja aqui uma oportunidade para trabalhar as coisas também ao nível das dificuldades escolares que nos dados nacionais, eu não estou a falar de dados específicos da Universidade de Évora, não é? Mas nos dados nacionais mostram ter um imenso impacto nas licenciaturas de primeiro ciclo. Depois também há outra questão, que é a população dos alunos que entram pelo Concurso Nacional de Acesso comporta-se de forma bastante diferente da que entra pelos regimes especiais, maiores de 23, titulares de cursos médios superiores, etc. E, eventualmente, a forma de combater o abandono também pode ser diferente para estas duas populações, porque enquanto normalmente, eu agora não sou especialista nesta parte, enquanto normalmente se diz que, por exemplo, a avaliação continuada, a presença, a maior carga de trabalho em cada aula, testes regulares, faz aproximar o estudante da cadeira, do professor, e provavelmente diminuirá o abandono. Eu, com certeza que isso será verdade para os alunos jovens que entram pelo Concurso Nacional de Acesso, para os maiores de 23 e pessoas mais velhas que entram no ensino superior, uma vez que uma das razões que muitas vezes invocadas é a falta de tempo e de disponibilidade para fazer os trabalhos, para acompanhar os testes, etc. Pode ser que uma maior carga de trabalho e uma exigência de uma maior proximidade
seja contraproducente. Eu não sei, eu não sou especialista. Só para dizer que são populações relativamente diferentes, que nos nossos dados exibem comportamentos de abandono também relativamente diferentes. O abandono é muito maior entre quem entra pelos regimes especiais, a nível nacional. Mesmo em números absolutos, apesar de entrarem 3 vezes menos pessoas pelos regimes especiais, o abandono a nível absoluto é maior do que quem entra pelo concurso nacional de acesso. Portanto, o estudo separado destas duas populações pode ser muito interessante. Eram as minhas sugestões. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito bem. Então agora eu passaria a palavra ao Sr. Professor Colares Pereira, que é diretor do Instituto de Investigação e Formação Avançada da Universidade de Évora. Começo por pedir desculpa que a minha voz está péssima. Mas não quis deixar de corresponder ao desafio que a Sra. Vice-Reitora me colocou. Quero primeiro felicitar a Reitoria pela iniciativa e os autores do estudo pela qualidade do mesmo. E é claro que, não tendo lido o estudo ainda, tendo só ouvido agora, não vou atrever a fazer comentários de detalhe. E prefiro, portanto, dizer alguma coisa sobre as questões estruturantes. A primeira reflexão será dizer que, para contrariar o abandono, eu não sou especialista em psicologia, mas contraria-se o abandono criando motivação. Julgo eu. E aqui a motivação pode ser ter vários aspectos. Aquela que vou referir principalmente é a qualidade do ensino. Mas há outras. A qualidade de vida na universidade, por exemplo. A relação que esta universidade tem com outras, a internacionalização que ela pode proporcionar. Bom, mas quanto à qualidade do ensino, parece óbvio que quanto melhor for a qualidade do ensino, quanto melhor forem estas questões que eu estou a dizer que constituem motivação, claramente mais difícil será os alunos abandonarem-nos. Mas a qualidade do ensino, para mim, não é só para mim, penso que é uma constatação universal hoje, está diretamente dependente da qualidade da investigação. E eu percebo os comentários que foram feitos sobre a importância de uma boa docência, mas não há uma boa docência se não tivermos uma boa investigação. Felizmente, a Universidade de Évora tem hoje, ou pode dizer que tem, várias áreas de investigação que trata de uma forma que nós podemos, para a qual podemos utilizar a palavra excelência. Mas a Universidade de Évora não faz dessa sua atividade a devida difusão. Não só para fora, mas também para dentro. Não preciso desafiar os presentes a dizerem que conhecem o que é que fazem em profundidade todos os investigadores desta casa. Conhecerão alguns, mas não conhecem todos. Portanto, nós também não sabemos. E, portanto, se nós não sabemos, nós investigadores e docentes, os alunos muito menos. E este é um déficit que eu acho que temos que corrigir. Mas há aqui um outro aspecto ligado à investigação e que tem sido, felizmente, um dos aspectos positivos da evolução que eu noto na Universidade de Évora é que é uma investigação que tem feito um esforço grande de se ligar cada vez mais ao tecido empresarial, às empresas, e isso é uma investigação que tem a preocupação e procura, em muitas das áreas que nós trabalhamos aqui, ter um impacto sobre a economia. Isso para o aluno é muito importante, porque isso é uma motivação fortíssima, é a possibilidade dele poder ter, ou a oportunidade, ou a probabilidade de ter emprego. E eu penso que não há motivação melhor para um aluno que entra do que nós dizermos, olha, fique connosco até ao fim, porque a probabilidade de ter um trabalho para fazer a seguir é grande. Portanto, penso que esta é uma questão. Estas coisas que eu estive a dizer correspondem a déficits de informação e eu penso que são aspectos essenciais para contrariarmos e combatermos esta questão do abandono. Muito obrigada, Sr. Professor, muito obrigada também pelo esforço, já que a sua voz realmente está muito maltratada, mas muito obrigada, foi muito importante o seu contributo para nós. A Sra. Professora Fátima Nunes, docente e diretora do curso de doutoramento de Évora. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a equipa e o trabalho
de profundidade e de nos dar rostos, como a Rosalina disse. E acho que as bolinhas no final que nos apontam o que vamos fazer. Mas não posso deixar de fazer uma proposta. Nesta exegese que foi feita em torno do abandono escolar, há 3 imagens que eu gostava de reter para poder continuar. A imagem do banco, que está fora e dentro da universidade, e que leituras é que nós podemos fazer. A imagem da Cidadela, que é a Universidade de Évora, e a articulação doseada ou não doseada de ensino e investigação. Em tudo isto, eu gostava de colocar 2 questões. Este estudo, ou colocar pelo menos um problema, este estudo não nos pode fazer esquecer, ou não nos pode fazer colocar por baixo da cadeira aquilo que de muito bom nós tão bem fazemos. Não pode, e esse muito bom que nós também fazemos, não vou repetir ou não vou seguir, já temos pistas suficientes aqui, esse muito bom que nós fazemos pode ser também um elemento de mediação ou motivação para ser articulado com os vários pontos. Ou seja, aquilo que eu quero dizer é que nós temos muito bons estudantes, muito boas práticas nas aulas e envolver de primeiro, segundo e terceiro ciclo, mas também envolver esta imagem que a universidade tem no banco, mas do lado de fora. Exatamente aqueles nossos bons alunos, aqueles nossos casos de sucesso que já não estão no banco de dentro, mas que estão no banco de fora, mas que não deixam de continuar a ter uma noção de partilha de identidade com a cidadela académica que é a universidade. Porque acho que não podemos também sair daqui com a noção que este é um trabalho importantíssimo e é um trabalho de uma enorme coragem, que é nós publicamente assumirmos que percebemos e fomos. Mas não é, a universidade não é apenas este que aqui está. Nós temos capital científico e suficiente que é capaz de moldar e de fazer as tais pontes. E, por último, acho que uma dessas pontes é exatamente o estreitar do ensino com a investigação. Nós não podemos ensinar inovando, com novos desafios tecnológicos, com novos desafios sobre a crise e a permanente mudança do mundo, da globalização em que estamos todos inseridos, se não tivermos uma permanente prática de investigação que nos enquadre o primeiro, o segundo e o terceiro ciclo. Eu não posso dar aulas de primeiro, segundo e terceiro ciclo se não tiver esse enquadramento. Mas eu acho que é exatamente por esta parceria de ensino e investigação que nós também podemos fazer o tal fio, o tal ponte entre os vários tópicos, aqueles campos e que permite ser transversais, estruturantes, de médio, imediato, curto e longo prazo. Não queria deixar este desafio, que é a equipa também não deixar de lado aquilo que de muito bom nós também temos. E que acho que essa parte muito boa que nós também temos tem que ser colocada de uma forma muito operatória para ajudar a resolver este problema, que é não queremos que os que venham se vão embora. Muito obrigada, Sr. Professor, pelo seu contributo. Eu dava agora a palavra ao Sr. Professor Nicolau Chiavon, que tinha pedido também a palavra. Não sei se mais alguém quer intervir. Pronto, que é para terminarmos, para depois dar a palavra às 2 intervenções e damos a palavra também à professora Rosalina e à professora Elisa para responderem. Boa tarde, quero cumprimentar também para o trabalho, foi muito detalhado. Só uma coisa, para uma pergunta à equipa que fez este trabalho, para identificar todas as causas, não acha que seria oportuno também fazer um questionário aos docentes sobre porquê as causas, estas causas? Porque a minha opinião, acho que talvez a causa é também que os alunos não querem estudar. E como podemos contrastar isso? Com a qualidade, como dizia o professor Mariano Colares Pereira. Mas esta causa, também no meu curso, que devia ser um curso de excelência, pode ser identificada. Quindi, praticamente, a pergunta é, podemos, para completar o quadro, fazer um questionário também aos docentes que conhecem os alunos que está a abandonar? E também uma coisa sobre
io talvez fui formato e fui nascido in Bologna, quindi ovviamente difendo Bologna. Mas esta cosa, quando stiamo a pensare aos alunos que devono estar, bisogna cuidar aos alunos, mas o problema é isso. Quando vamos os alunos saem da universidade, devono competir no mercado global. In Portugal não há trabalho, sabemos isso. Pronto, os alunos que saem da universidade portuguesas devem ir na Europa. E na Europa, pessoas a 18 anos são autônomos. Quindi talvez, compreendo, é um problema social também. Mas devemos, é o dever das pessoas que formam os alunos de obrigar também os alunos que não há pai e não há mãe. E o mundo é muito pior da família. E devono estar acostumados a esta coisa, porque senão o choque vai ser depois. Ok, obrigado. Muito obrigada, Sr. Professor. A palavra então ao Sr. Professor João Queiroz. Sr. Diretor-Geral. Muito obrigado. Só uma intervenção muito breve. Talvez um desafio. Obviamente queria felicitar a Universidade de Évora e as autoras deste estudo e o grupo de trabalho. Eu não tinha visto, mas gostei muito e acho que tem aqui muito trabalho que foi começado e que provavelmente não irá acabar. Eu queria só lançar um desafio que tem a ver um bocadinho com a minha experiência pessoal passada e talvez mais recente, que é e que sumariza algumas das questões que aqui foram postas, é porque não pensarmos na universidade. Tenho pena que não esteja aqui o Sr. Presidente da Associação Académica, que ainda há pouco aqui estava. Está lá atrás, atrás. Então é para eles... Só se deslocou, não abandonou. Talvez ele fique agradado com o que eu vou dizer. Um dos desafios que eu punha à universidade, aos docentes, aos diretores de curso, aos não docentes, aos departamentos, às faculdades, aos institutos de investigação, vamos pensar na universidade centrada no estudante. E o desafio é, vamos olhar para o estudante. Não é mais ensino, não é mais investigação, se calhar é mais ensino nos primeiros ciclos, é mais investigação nos terceiros ciclos, mas vamos pensar no estudante, ok? E a universidade centrada no estudante. E vou dizer isto porque é uma coisa em que eu acredito. Nós quando foi Bolonha, pensámos muito no ensino centrado no estudante. Eu agora não estou a pensar no ensino, estou a pensar na universidade centrada no estudante. Eu estive à frente de uma faculdade, há alguns anos atrás, há alguns bastantes anos atrás, que instalou um curso de medicina muito centrado no estudante, dizia-se. Era um modelo novo, foi a seguir a Bolonha, ou foi um bocadinho antes de Bolonha, e que teve algum sucesso, dizem porque eram alunos com características especiais, porque tinham um perfil muito direcionado, mas de facto resulta quando o ensino é mais focado naquilo que importa, que é aquilo que o aluno aprende, na sua multitude de aprendizagem. É mais importante aquilo que o aluno aprende do que aquilo que o professor ensina. Era um bocado essa a filosofia. Mas posso-vos confessar que recentemente estive no Luxemburgo, quando foi a presidência do Luxemburgo, numa reunião de diretores gerais, que tem sempre um tema específico em cada semestre. E o último tema, e aquilo que foi mais discutido na última reunião, posso-vos garantir, foi a universidade, o ensino superior centrado no estudante. E em todas as suas vertentes. No caso específico, falou-se também muito do apoio social e da ação social, e falou-se muito do apoio social muito centrado no estudante. Não o apoio que havia há muitos anos atrás. Por exemplo, as cantinas que existiam há 20 ou 30 anos atrás, hoje provavelmente não servem, porque hoje temos alunos internacionais, temos alunos com outro tipo de motivações que não existiam há muitos anos atrás. E, portanto, toda a envolvência e tudo o que está à volta do estudante parece-me importante para debater esta temática. Em relação a uma das causas mais importantes, só para terminar, em relação a uma das causas mais importantes que é considerada no abandono, que é o fator económico, posso dizer que ultimamente essa situação tem tentado a ser tentativamente ultrapassada. Por exemplo, há 3, 4 anos atrás havia 55 mil bolseiros da ação social da GES no ensino superior. Neste momento, no ano passado houve 63 mil bolseiros. Neste momento já temos mais de 63 mil bolsas aprovadas, entre ensino superior público e privado, politécnico e universitário, e ainda faltam analisar 10 ou 15 mil bolsas das 90 e tal mil propostas que entraram.
E sabemos quais são as causas da não atribuição da bolsa. E, portanto, o que eu acho é que todos estes fatores somados contribuem para a redução do abandono e parece-me que todos juntos podemos fazer mais se conseguirmos, de alguma forma, pôr o foco, independentemente de todas estas causas e de toda a sequência que ali está demonstrada, se fizermos isso centrado no estudante. Muito obrigado. Muito obrigada. Não posso estar mais de acordo. Aliás, toda a nossa política e toda a nossa atividade tem que ser centrada no estudante. Muito obrigada, Sr. Diretor-Geral, por esta... Vou passar agora para a sua intervenção. Vou passar agora à Sra. Professora Rosalina e depois à Sra. Professora Elisa para poderem também responder aos desafios que foram aqui colocados. Obrigada. Vou fazer um comentário breve também, porque já vamos... Vou pegar em começar por agradecer naturalmente todos os comentários e as sugestões e observações e pegar em duas ideias. Uma primeira, um olhar de fora, digamos assim, do Sr. Professor João Guerreiro, e agradecer muito o comentário em torno, de facto, da função do docente. E nós temos cada vez mais de questionar o que é um docente, o que é um professor universitário hoje. E, sobretudo, temos de questionar também as nossas próprias práticas enquanto instituição, quando somos chamados, por exemplo, a abrir procedimentos concursais. O que é que nós estamos, neste momento, a valorizar do ponto de vista daqueles que consideramos serem fundamentais nesta ligação com os estudantes? Esta ideia do abandono da função docente é muito interessante. Mas da mesma forma que muitos alunos são forçados ao abandono, também muitos professores naturalmente são quase que forçados ao abandono por uma série de constrangimentos que têm que ver com um conjunto de exigências cada vez maiores a todos os níveis, que nos fazem questionar hoje o que é um professor universitário, como todos nós poderemos ser melhores professores universitários, quando tudo aquilo que é à nossa volta, todas as nossas exigências, parecem não ter que ver tanto com a figura do professor, mas mais do investigador, uma função de alguém que dá aulas, de alguém que preenche sumários, de alguém que está ali a ser avaliado constantemente. Portanto, é uma questão transversal, é uma questão que nos obriga a pensar: o professor morreu? O professor morreu? Ou há lugar para o professor universitário, aquele professor que todos nós recordamos, que, enfim. Um segundo comentário para um olhar mais dentro, que é o olhar da professora Maria de Fátima Nunes. Também quero agradecer muito no fundo, esta ideia de que nós temos de olhar para o outro lado. Nós aqui fomos levados, de facto, porque era o nosso caderno de encargos, naturalmente, a fazer um zoom sobre esta questão do abandono. Como um dos nossos colegas docentes dizia no Conselho Geral, este é o diagnóstico do mal. Não, o diagnóstico do mal está feito. Eu também concordo absolutamente consigo. Nós temos de aproveitar tudo aquilo que é positivo, e existem inúmeras experiências positivas de professores no âmbito das suas cadeiras de investigação, algumas práticas até desenvolvidas pelos próprios estudantes, pelos núcleos de estudantes, pela associação académica, e temos também aqui talvez de ir buscar um pouco aqueles casos que são casos de sucesso. Temos de fazer isso decididamente. Eu penso que é mesmo ir buscar até contra todas as expectativas, não é? Casos de sucesso, de estudantes que conseguiram ter sucesso para além de tudo aquilo que seria expectável, porque tinham dificuldades económicas e conseguiram de alguma forma ultrapassá-las, porque tiveram determinados imprevistos na sua vida e conseguiram dar a volta, e temos de facto de ir buscar esses casos e talvez utilizá-los como rosto para sensibilizar outros estudantes. Portanto, penso que podemos ficar talvez por aqui em termos complementares e agradecer mais uma vez todos. Naturalmente estou disponível também para responder depois desta sessão, por outra via, a todas as questões que entenderem por bem colocar. Muito obrigada pelas intervenções. Eu ia só responder a duas notas. A primeira, professor Colares Pereira, veremos cá estar ainda muito tempo para discutir estas questões, mas a investigação é um pulmão da universidade e é um pulmão do professor, porque o ensino precisa desse pulmão, que é a base, mas depois tem outras vertentes, a dimensão relacional,
os métodos, a avaliação, inclusivamente relacionado com isto as cargas de trabalho dos estudantes. Portanto, há toda uma panóplia de variáveis que estão presentes no ensino que nunca se podem esgotar na investigação, por mais que a investigação seja um aspecto central, porque se nós não estivermos com o conhecimento, digamos, necessário, atualizado em dia, então somos uma pobre universidade. E, portanto, estamos de acordo. Mas quando se faz esta proposta de olhar para o ensino, não quer dizer vamos deixar aquilo que já fizemos em investigação. Não, mas vamos olhar para... porque o ensino, e isto agora prende-se com a segunda questão, durante muito tempo eu lembro-me que quando comecei a fazer a investigação neste domínio, a primeira vez que num congresso, e foi logo muito no início, nos anos 90, falei em pedagogia no ensino superior, ficou tudo a olhar para mim, a achar que eu tinha dito qualquer coisa que não era muito própria. E nós já evoluímos muito desde essa altura e, digamos, a palavra pedagogia no ensino superior já está, neste momento, presente e é qualquer coisa que toda a gente percebe que é importante para a qualidade do que fazemos. E isto também é importante porque quando nós falamos que os nossos alunos são muito dependentes, realmente nós, as mães latinas, somos assim. Não é? Enquanto as mães nórdicas, aos 18 anos, põem os filhos para fora do ninho, nós tentamos conservá-los até à idade da reforma. Mas, na verdade, isto já não está tão diferente assim do que são os países sul-americanos para os países europeus. Tanto que... porque as diferenças eram outras e nós temos muita investigação que já nos dá esta informação. Por exemplo, em Inglaterra e nas universidades de maior prestígio, durante muito tempo elas conseguiram manter-se à tona porque viviam dos melhores alunos asiáticos. A partir do momento em que as universidades australianas e em particular Hong Kong se desenvolveram e começaram e até mesmo as indianas, começaram a absorver estes estudantes e começaram realmente a ter qualidade, as universidades inglesas ficaram um bocadinho como nós. E a preocupação com os estudantes que lhes estão a chegar agora, vindos dos níveis de ensino anteriores, é muito grande. Tanto que neste momento em Inglaterra há todos os anos um congresso que se chama de First Year. Ou seja, o que acontece é que os outros países mais depressa se apercebem que têm um problema e o discutem e tentam encontrar medidas. O que nós demoramos é muito tempo. Primeiro ficamos com estas coisas de se é a investigação, se é o ensino. Não, são as duas coisas, cada uma tem que ter uma abordagem própria, em contexto próprio. E segundo, temos que encontrar medidas e temos que intervir e resolver os problemas. Portanto, o que nós fazemos é demorar muito mais tempo até sermos eficazes em responder aos problemas, às vezes, do que os outros. Agora, a geração que temos, que a entrada para a universidade, não creio que os nossos sejam tão diferentes. Até nem sei o que é que fariam os estudantes europeus se tivessem lançado o desafio como lançaram aos nossos, têm que ir lá para fora. E os nossos foram. E, na verdade, não é por acaso que eles também estão a ser recrutados, não é? E como é que os nossos estudantes que se formaram nas nossas universidades estão a encontrar espaço e lugar na Europa. Portanto, temos aqui muitas coisas que não somos nada piores que os outros. Se calhar até estamos com um grande nível de qualidade. Temos outros problemas, precisamos responder com mais agilidade. Pelo menos esta é a minha perspectiva. Muito obrigada, Sra. Professora Elisa. Eu agradeço também a participação de todos. Esta ação foi uma das ações de sensibilização para o tema. Eu sei que tinham pedido a palavra, lamento não poder passar, são 18 horas, vamos terminar. Eu queria apenas... Sr. Professor, mas depois nós respondemos e também eu apelo a todos, aqueles que queiram intervir e colaborar connosco, que nos façam chegar, enfim, as vossas intervenções e os vossos contributos. Muito obrigada a todos. Foi realmente um prazer esta tarde, um gosto poder ter contato convosco e até muito breve. E vamos trocando experiências e vamos estar todos muito empenhados e muito centrados no estudante. Muito obrigada a todos.